Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o estudo do fruto, continuando a organologia vegetal que tá na apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos fazer o estudo do fruto na unidade 22 da apostila de segundo bimestre de vocês, a partir da página 32. O fruto, ele é a estrutura que contém a semente, certo? Vai proteger essa semente e oferecer os nutrientes que essa semente precisa para que ela se desenvolva e inicie e gere uma nova planta. Tá? Assim como as flores, esses frutos também se constituem uma estrutura reprodutiva. A estrutura da flor, inicialmente, para fazer a fecundação, gerar um zigoto, certo? Depois, essa semente vai ser protegida pelo fruto para que essa semente possa se desenvolver. E isso vai aumentar a probabilidade de sucesso dessa espécie no meio ambiente. Essa estrutura do fruto e da semente, ela completa essa eficiência, no caso dos angiospermas, para completar essa eficiência na dispersão, né, e na propagação daquela espécie. Em relação à constituição, o fruto, ele é formado pelo pericarpo e a semente. O pericarpo vai ser composto de epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que geralmente é a parte comestível, e o endocarpo, que é o caroço. Dentro do caroço está a semente. Mas não necessariamente um fruto vai ser comestível, tá? Aqui a gente está falando de fruto. É que a maioria dos frutos são as frutas que a gente consegue usar de alimentação. Mas nem toda fruta é um fruto. Tudo bem? O fruto é uma estrutura da planta para a reprodução, para proteger a semente que está ali. Não necessariamente esse fruto precisa ser comestível. Então, aqui a gente tem, no exemplo do abacate, o caroço está dentro, a semente está dentro do caroço, né? A parte do endocarpo é a casca desse caroço, digamos assim. O mesocarpo é a parte mais carnosa, comestível, e o epicarpo é a casca de proteção, que geralmente também é impermeabilizante, tá? Para evitar que se perca a água de dentro daquele fruto, porque essa água é importante para nutrir o embrião. Falando em relação à classificação, os frutos, de acordo com os critérios estabelecidos, eles são classificados de diversos tipos. Dentro dos frutos simples, eles podem ser secos ou carnosos, ok? Os frutos secos, eles não apresentam acúmulo de água e nem de matéria nutritiva, a não ser a semente. E aí, não necessariamente vai ser um tipo de fruto comestível. E os frutos carnosos, aí sim, eles acumulam grandes quantidades de reserva, sendo que o pericarpo é suculento. O pericarpo é a parte comestível, ok? E esses frutos, tanto os secos quanto os carnosos, eles podem ser deiscentes ou indeiscentes. Os frutos que são deiscentes são frutos que se abrem, depois de maduros, para liberar as sementes. E os frutos indeiscentes, ainda quando maduros, eles não se abrem para liberar a semente. A começar pelos frutos simples, eles podem ser secos ou carnosos. E quando maduros, eles podem se abrir para liberar a semente ou não. Começando a falar pelos frutos secos deiscentes. São esses aqui, tá? Um fruto seco é aquele que não acumula nutrientes e deiscente é aquele que se abre para liberar a semente quando madura, tá? Existem esses três tipos de frutos secos deiscentes aqui. A começar pelo folículo. O folículo é formado por uma folha carpelar que se abre por uma fenda longitudinal. É o que acontece com a esporinha e a magnólia. Olha essa fenda longitudinal aqui, tá? Quando as sementes estão maduras aqui dentro, essa estrutura do folículo é como se fosse uma folha fechada para proteger no meio essas sementes,
né? E daí, quando essas sementes estão maduras, esse folículo, ele, por essa fenda, ele se abre e projeta essas sementes para fora, para causar uma dispersão daquela semente, e aí onde aquela semente cair, ela vai tentar germinar. Aqui, ó, tem o exemplo da esporinha, né, também chamada de espora de jardim, que é a Delphinium ajax. Então, ó, fruto simples, é um tipo de fruto simples, deiscente e, no caso, seco, tá? Ele se abre por uma só fenda. A vagem, ou também chamada de legume. Ué, professora, mas você tá falando de fruta ou de legume, gente? Vagem, ou também chamado de legume, é um tipo de fruto. Esse tipo de vagem provém de ovário unicarpelar, ele é deiscente, então ele se abre quando maduro para liberar a semente. E ele vai ter uma nervura nos bordos, essas nervuras aqui e aqui, tá? Como é o caso, além da ervilha, né? É o caso também do feijão, da lentilha, da soja, do pau-brasil e do flamboyant. E nesse caso, ao invés de uma fenda, ela vai ter duas fendas laterais. Cápsula. A cápsula é um fruto formado por 2 ou mais carpelos, aqui nesse exemplo temos 3, com várias sementes e diferentes formas de abertura, então diferentes formas de deiscência, como é o exemplo da papoula, do eucalipto e do fumo, e também aqui, ó, da violeta. E nesse caso, a violeta, no caso, tem duas formas de abertura, por poros ou por fendas. E ainda existe um outro tipo de fruto seco deiscente, que não está nessa imagem, que é a sílica. É um fruto formado por 2 carpelos, com 2 fendas de cima a baixo. Essas sementes se inserem a uma lâmina delgada, como acontece com a mostarda, a couve-flor, o repolho, o rabanete e o ipê. Os frutos secos indeiscentes, aqueles que ainda a gente está falando de frutos secos, então eles não reservam nutrientes. E se eles são indeiscentes, eles não se abrem quando maduros para liberar a semente. Aquênio, aqui do meio, o aquênio tem a semente presa ao fruto por apenas um ponto, que é chamado de funículo, como é o caso do caju, do morango, da erva doce e também do girassol. O pontinho mais preto que a gente vê numa semente de girassol, né? Na verdade, o girassol é o fruto, e a partezinha mais preta é a semente que fica ali grudadinha, por uma partezinha que é chamada de funículo. Cariópse, também chamada de grão. Ok? Os tipos de grãos também são frutos, professora? São, tá? A semente vai estar lá dentro. Parecem que são sementes, mas na verdade a semente está contida nesse fruto da cariópse aqui. A semente e o fruto estão intimamente unidos ao longo de toda a extensão, como é o caso das gramíneas. E como exemplo temos o milho, né? Isso aqui embaixo é o nome científico dela. É o caso também da cevada e do arroz. O pericarpo se adere a toda a semente, tanto que a gente não consegue separar o que é semente, o que é fruto, porque ele se torna seco, rígido, né? A parte branquinha é a semente, tá? E a parte mais amarelinha é o fruto. Sâmara é um fruto com expansões aliformes, para acontecer a disseminação pelo vento, tá? Então, aqui a gente tem o fruto junto com a semente, e isso aqui é uma expansão para ser levado pelo vento. Então, nesse caso, é um fruto cujo agente dispersor é o vento, tá? E aí ele vai se adaptar para ser levado pelo vento. São exemplos aqui o ulmeiro. Além disso, o pau-d'alho e a begônia. Ainda temos o tipo de fruto seco indeiscente chamado noz, que não está nessa imagem. É o fruto de consistência coriácea com uma só semente, como é o caso da avelã, do carvalho, da sálvia, os frutos carnosos. Nós temos 2 tipos
tá? E a apostila ainda aborda um terceiro, que é o tipo de fruto carnoso, chamado peponídeo, como a melancia, o pepino e a abóbora. Entretanto, algumas outras referências bibliográficas consideram esses três frutos pertencentes a esse tipo de fruto carnoso aqui chamado baga, tá? Então, fruto carnoso, aquele que reserva nutrientes para nutrir o embrião, e nesse caso aqui, eles são indeiscentes, eles não se abrem para liberar a semente, tá? Mesmo quando a semente está madura. É o caso da goiaba, o caso do mamão, da laranja, do melão, da melancia, do tomate e do pepino. A drupa é um fruto carnoso com endocarpo lignificado. Isso quer dizer que tem um caroço duro, né? Onde fica contida a semente. Como são exemplos a ameixa, a azeitona, a manga, o pêssego e o abacate. A cereja também entra nesse grupo de drupa. Todos esses frutos aqui carnosos são indeiscentes. E como exemplo de fruto carnoso deiscente, nós temos a cápsula drupácea com um caroço, porém que se abre para que ele saia, como é o caso da noz moscada, e a cápsula carnosa, como se fosse um pepino, porém com abertura explosiva, como é o caso do melão de São Caetano. Esses dois tipos de frutos, os secos e os carnosos, são tipos de frutos simples. Agora, falando dos frutos diferenciados, né? A começar pelos frutos compostos, ou também chamados de agregados. Os frutos compostos são derivados de um gineceu de alicarpelar, então, de uma flor com muitas estruturas femininas, como a roseira e o morango, tá? Então, ele se desenvolve no receptáculo de uma única flor, porém com muitos ovários, a estrutura feminina. Na verdade, quando a gente come o morango, a gente come o receptáculo dele desenvolvido. O fruto em si é um fruto composto, né? Essas sementinhas, digamos assim, né, do morango é que são os frutos. Infrutescências, que também são chamados de frutos múltiplos. São frutos derivados de numerosos ovários que se desenvolvem próximos uns dos outros. Se desenvolvem a partir de inflorescências. Quando a gente tinha visto essa folha diferenciada, que era a gluma, a gente tinha visto que isso aqui no meio era uma inflorescência, um conjunto de flores. Essa inflorescência se desenvolve, vai gerar uma infrutescência. Como são os exemplos do abacaxi, do figo, também da jaca, da amora. Nós temos a estrutura do pseudofruto, tá? Também chamado de pseudocarpo. Há certas partes comestíveis do fruto que não se formam pelo desenvolvimento do ovário, como seria o comum, mas de outras partes da flor. Nesse caso, eles são chamados de pseudofruto, como é o exemplo aí do caju, é o caso da maçã também. Na maçã, o que a gente se alimenta da maçã é o receptáculo floral, tá? E no caso do caju, o que a gente se alimenta é o pedúnculo da flor. O pedúnculo é esse aqui que se desenvolve e forma o caju, tá? E o receptáculo que a gente se alimenta da maçã é o desenvolvimento dessa partezinha aqui, ó. Partenocárpicos. Os óvulos, existem frutos que se desenvolvem a partir de óvulos que não foram fecundados, tá? E por isso, aqueles frutos não vão possuir sementes, tudo bem? O natural é que ocorra a fecundação do grão de pólen no óvulo, aquele óvulo fecundado vai gerar um zigoto, que vai gerar uma semente e vai ser protegido por uma fruta, por um fruto. Mas existem alguns óvulos que conseguem se desenvolver mesmo sem terem sido fecundados por um grão de pólen. Tá? Isso acontece naturalmente ou artificialmente.
Na natureza, né, naturalmente falando, existem plantas que dão origem a frutos sem que tenha ocorrido a fecundação, e nesses casos, os ovários das flores são dotados da capacidade de produzir auxinas, que são hormônios vegetais, em quantidades muito maiores do que o normal, tá? E isso explica o desenvolvimento daquele óvulo para um fruto, mesmo sem ter ocorrido a fecundação. É o caso que acontece com a banana, e a laranja Bahia, a banana chamada musa paradisíaca, que chique o nome dela, né? E a laranja chamada Citrus aurantium. Frutos partenocárpicos artificiais, eles podem ser produzidos pela pulverização dessas auxinas. Então, se estimula aquela planta a desenvolver um fruto, mesmo sem ter sido fecundado o óvulo, a partir da pulverização de hormônios artificiais por cima. São hormônios equivalentes àquelas auxinas vegetais que eu tinha falado, mas são produzidos em laboratório, tá? A partir, obviamente, do hormônio natural, mas ele é produzido em laboratório. É o caso de alguns tipos de tomate. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!